Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço dedicado ao torcedor cruzmaltino que viveu e sente saudade dos tempos de glória de Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano e Romário, ídolos eternos que marcaram a história do Vasco da Gama. A notícia de hoje é daquelas que parecem inacreditáveis. O atacante Pedro, artilheiro do Flamengo nos últimos anos e peça fundamental do rival, está em vias de assinar contrato com o Vasco da Gama. Uma transferência surpreendente que pode mudar totalmente o panorama do futebol carioca. Se você quer entender os bastidores dessa negociação bombástica, os termos do acordo e as possíveis consequências dentro e fora de campo, já deixe o seu like, inscreva-se aqui no Gigante da Colina em Foco e comente. Você acredita que Pedro pode repetir no Vasco a mesma fase artilheira que viveu no rival? A bomba do mercado de transferências pegou todos de surpresa. Pedro Guilherme, atacante do Flamengo e um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, está a poucos passos de assinar contrato com o Vasco da Gama. Segundo informações de bastidores, as negociações avançaram rapidamente nas últimas semanas, após um desgaste entre o jogador e a diretoria rubro-negra. O Vasco, por sua vez, entrou em cena de forma ousada e apresentou uma proposta capaz de convencer tanto o clube quanto o atleta. A proposta gira em torno de 12 milhões de euros, valor considerado alto, mas que contou com o apoio do novo investidor da SAF Vascaína. Essa injeção financeira tornou a operação possível e reforça o desejo do clube de montar um elenco competitivo para 2025. Pedro, desde sua chegada ao Flamengo, construiu números impressionantes, sendo artilheiro em diversas temporadas. Sua média de gols o coloca entre os principais atacantes em atividade no Brasil, mas nos últimos meses sua relação com o clube já não era das melhores. Fontes afirmam que o jogador se encantou com o projeto apresentado pelo Vasco. A possibilidade de ser a estrela principal da equipe, aliado ao desafio de defender o rival histórico, pesou na decisão de aceitar as negociações. O Flamengo, pressionado financeiramente com necessidade de abrir espaço para novos reforços, acabou cedendo e negociando o atleta. A decisão, no entanto, dividiu a diretoria e promete repercutir por muito tempo. No Vasco, Pedro chega como o maior nome do elenco em termos de mercado e reputação recente. Sua contratação é vista como um divisor de águas, comparável a grandes reforços da história do clube. Torcedores vascaínos já começaram a se manifestar nas redes sociais, muitos em estado de incredulidade, outros celebrando a ousadia da diretoria em trazer um ídolo recente do rival. A repercussão foi imediata e tomou conta dos principais veículos esportivos do país. Do lado rubro-negro, a reação foi de revolta. A saída de Pedro para o Vasco é considerada uma traição esportiva e já começa a gerar protestos virtuais de torcedores que não aceitam ver um artilheiro vestindo a camisa cruz-maltina. O contrato deve ser assinado nos próximos dias, com vínculo até 2028. Além do salário milionário, Pedro terá bônus por metas alcançadas, como artilharia em competições nacionais e internacionais. Fernando Diniz foi informado sobre as tratativas e deu aval imediato para a chegada do centroavante. Para o treinador, Pedro oferece um poder de decisão que pode levar o patamar da equipe. Dentro de campo, o atacante deverá vestir a camisa 9, número que remete a grandes ídolos da história vascaína, como Roberto Dinamite e Romário. A simbologia aumenta ainda mais o peso da contratação. O planejamento é que Pedro seja apresentado oficialmente em São Januário em um evento especial, aberto à torcida. A expectativa é de que milhares de vascaínos compareçam para recepcionar o novo ídolo. Nos bastidores, a diretoria já trata essa transferência como um marco. O Vasco se reposiciona no mercado e mostra força diante de rivais que, até pouco tempo, dominavam o cenário nacional. A mídia internacional também repercutiu a notícia, destacando a ousadia de um clube brasileiro em tirar uma de suas maiores estrelas de um rival histórico. Para jornais europeus, trata-se de um dos negócios mais surpreendentes do futebol recente. Pedro, por sua vez, mantém silêncio. Pessoas próximas afirmam que o jogador prefere falar apenas após a assinatura do contrato, mas que está animado com um novo desafio. O Flamengo, diante da pressão da torcida, deve se pronunciar em breve. Internamente, já se fala em buscar reposições no mercado, mas a perda de Pedro dificilmente será compensada em curto prazo.
No Vasco, a chegada do atacante traz não apenas gols, mas também moral e confiança. É a prova de que o clube volta a disputar jogadores de elite, algo que parecia distante nos últimos anos. A contratação de Pedro, caso confirmada, ficará marcada como um dos maiores capítulos da rivalidade Vasco x Flamengo e promete incendiar ainda mais o futebol carioca. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. A possível chegada de Pedro ao Vasco da Gama representa uma mudança drástica no patamar do elenco. O clube, que vinha buscando reforços pontuais, passa a contar com um jogador de nível internacional e em plena forma física. Tecnicamente, Pedro oferece ao Vasco uma referência ofensiva que há tempos o time não possuía. Seu faro de gol, movimentação inteligente e presença diária são características que podem transformar o ataque cruzmaltino. Com ele em campo, Fernando Diniz ganha novas opções táticas. Pedro pode jogar como centroavante fixo, mas também tem qualidade para se associar em tabelas rápidas, algo que casa com o estilo de jogo do treinador. A presença de Pedro exigirá também adaptações no meio-campo. Jogadores como Payet ou Vegetti poderão atuar mais próximos, aproveitando os espaços criados pela movimentação do atacante. Do ponto de vista psicológico, a contratação de Pedro envia um recado forte ao elenco. O Vasco está disposto a investir pesado para voltar ao protagonismo. Isso pode aumentar a motivação e elevar o nível competitivo interno. Entre os torcedores, o impacto é imediato. A empolgação com a chegada de um jogador do calibre de Pedro deve lotar estádios e impulsionar o engajamento da torcida, trazendo receita extra para o clube. A rivalidade com o Flamengo, naturalmente, ganha contornos ainda mais intensos. A saída de Pedro para o maior rival será lembrada por anos e pode se tornar combustível para confrontos futuros. Dentro do elenco, a chegada de Pedro também representa um desafio. O status de estrela maior exigirá ajustes no vestiário, com a comissão técnica precisando gerir egos e expectativas. Financeiramente, o investimento é arriscado, mas pode render frutos em bilheteria, marketing e exposição internacional. O Vasco se recoloca no cenário midiático com uma contratação que repercute além das fronteiras do Brasil. Do ponto de vista esportivo, Pedro pode ser a peça que faltava para transformar o Vasco em candidato direto a títulos. Sua capacidade de decidir jogos é comprovada e pode fazer diferença em mata-matas e clássicos. O Flamengo, por sua vez, perde um jogador que era peça-chave. Isso pode alterar o equilíbrio do futebol carioca, abrindo espaço para que o Vasco volte a ser protagonista. Fernando Diniz terá de encontrar a melhor forma de encaixar Pedro sem comprometer a dinâmica do time. Mas, com a qualidade técnica do atacante, esse é um desafio que todo treinador gostaria de ter. Os jogadores mais jovens do elenco também podem se beneficiar. Treinar e atuar ao lado de um centroavante do nível de Pedro pode acelerar o processo de amadurecimento de talentos da base. A camisa 9, tão simbólica na história do Vasco, ganha novamente um dono à altura. Isso resgata a memória afetiva do torcedor e conecta a nova geração com a tradição do clube. Se conseguir adaptar-se rapidamente, Pedro tem tudo para se tornar ídolo em São Januário. Seus gols poderão ser decisivos em clássicos, algo que os torcedores mais antigos valorizam profundamente. A chegada do atacante também pressiona a diretoria a manter o ritmo de investimentos. Um jogador desse nível exige um elenco competitivo ao redor para que o time alcance todo o seu potencial. O risco, no entanto, está no tempo de adaptação e na pressão da torcida. Caso Pedro demore a corresponder, as cobranças serão intensas. Mas, pelo histórico, a expectativa é de desempenho imediato. Do ponto de vista histórico, essa contratação pode ser lembrada como um marco de virada para o Vasco, semelhante a outros momentos em que grandes craques reforçaram o clube. Em resumo, Pedro não é apenas um reforço.
Ele simboliza a retomada da grandeza cruz-maltina e reforça a identidade de um clube que sempre soube buscar estrelas para brilhar com a camisa preta e branca. Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.